pessoal, aqui é o Tails! E eu vim aqui para responder algumas perguntas que vocês fizeram pra mim no Discord. Algumas foram feitas em call, outras em chat, mas enfim, eu vou dar meu melhor para responder todos vocês. Então, vamos lá! Muito bem, Tails, a primeira pergunta quem fez foi o Hugo. Ele perguntou o seguinte: Tails, qual a sua visão quando você morre? Bom, quando eu morro, eu vejo tudo preto, mas quando eu acabo me transformando, é meio esquisita a minha visão. Quer dizer, eu nem tenho olhos quando eu fico nessa forma, mas alguma coisa acontece e eu consigo ativar esse olho vermelho aqui. E é estranho porque parece que eu consigo ver além mais de uma tela de celular ou computador, sabe? É meio esquisito. A segunda pergunta foi do Miguel Pro Plays. Ele perguntou assim: Tails, é verdade que você é imortal? Assim, não é que eu sou imortal, é porque, na época, eu não tinha contador de vida. E eu era novidade pro Sonic e tudo mais, então a minha premissa foi de seguir você, ou seja, o jogador, o Sonic, melhor dizendo. A minha premissa e o meu sistema é de seguir você. A qualquer lugar que você for, eu vou estar lá. E eu apareço no Game Over. Então, meio que eles não quiseram exatamente botar eu morrendo. Então pareceu que eu era imortal, mas é por causa do meu sistema de seguir o jogador. Então eu não podia morrer. Eu até que morro, mas eu volto depois, assim como o Sonic. A diferença é que com o Sonic eu apareço na tela de Game Over. E em off-screen eu não tenho, porque eu não tenho contador de vida. Só quando você tá jogando apenas comigo que aí eu tenho Game Over e contador de vida normal. Sazon Soft perguntou: Tails, você já notou que o Sonic anda meio morto esses dias? Não. Por quê? Aconteceu alguma coisa com ele que eu não tô sabendo? Eu espero que não. Polar perguntou: Tails, você sabe onde Chris está? Não, e eu nem quero saber desse ladrão de melhores amigos. Eu tô com ciúme dele com o Sonic. Pergunta do Osso Áudio, Coelho Sortudo. Ele perguntou o seguinte: Tails, por que você é o primeiro que morre nos jogos do Sonic.exe? Sabe, eu me perguntava muito disso antes também. Mas eu acabei chegando na conclusão que é porque eu sofro assim porque eu sou o melhor amigo do Sonic. Não é que é uma coisa ruim ser melhor amigo do Sonic. O problema é que as pessoas mexem no meu emocional. E meu emocional de ponto fraco é o Sonic. Ele é uma família pra mim. Sinceramente, pra mim, ele é uma imagem de um irmão que realmente cuida, se importa comigo. Ele cuida de mim. E meio que revertendo de eu seguindo o Sonic pra encontrar meu caminho, no ponto EZ, o Sonic me persegue pra me matar, como se eu não fosse nada, como se eu fosse lixo e não significasse nada pra vida dele. Então, isso me afeta muito. E eu sei que muitas pessoas gostam de mexer no meu emocional e que não gostam de mim e que gostam de me ver sofrer. Infelizmente, eu até tento me adaptar com isso, mas eu não consigo. Eu sou muito fraco, sabe, psicologicamente. Então, isso dá uma boa vantagem para esses tipos de pessoas que fazem esses tipos de fangames. Mas fazer o quê? Pelo menos não é algo realmente oficial, mas eu fico muito entristecido. Bom, vamos quebrar um pouco o gelo. O Hugo mandou uma outra pergunta. É a seguinte pergunta: qual o seu verdadeiro crush? Cosmo ou Zoe? Ai, essa pergunta eu realmente tenho que responder? Que ódio. Olha, eu fico muito facilmente envergonhado com esses tipos de pergunta, sabe? Eu sou muito tímido. Mas olha, se for pra dizer a que mais me marcou, tanto pra mim quanto pra vocês, eu diria Cosmo. Ah, então não é a ideia de verdadeira crush, mas de quem mais te marcou e marcou a vida de Sonic? Até porque eu não tenho verdadeira crush de verdade. É meio complexo de responder essa pergunta, por mais que não pareça. Mas é que Sonic X e Sonic Boom, ambos têm premissas diferentes.
E atualmente eu não tô com ninguém, então... né? Interessante. Bom, o Vic mandou uma pergunta. Tails... Tudo bem, não tem problema. Como você se sente sendo parecido com o Garibaldo da Vila Sésamo? O Garibaldo da Vila Sésamo? Nossa, é uma nostalgia pra muitos. Sabe? Nossa, eu vou confessar uma coisa. Eu acho o Garibaldo até meio fofinho. Quer dizer, o jeito dele me lembra quando eu tinha uns 5 anos de idade. Eu também não sabia de muitas coisas e eu aprendi aos poucos. Isso é tão fofo. Opa, o Shindo fez uma pergunta pra... Espera, pra mim? Ele perguntou o seguinte. Como é ser o Tails, a Sarah de Niromouse e a Sa, que sou eu, ao mesmo tempo? Olha, é algo divertido, sabe? Eu realmente gosto muito de dublar personagens que eu gosto bastante, ainda mais o Tails, sabe? Eu realmente amo de paixão. E é como se o Tails e a Sarah fossem duas personalidades minhas que estão meio ocultas, sabe? Mas é interessante, é bem legal. Agora sim uma pergunta pro Tails. Eu não sei quem exatamente fez essa pergunta, porque foi meio cal e eu tava anotando e eu não vi quem falou. Eu não sei se foi exatamente um desses três, ou se foi o Shindo, mas um deles perguntou o seguinte. Tails, de onde você tirou aquela cruz? Sabe, um bom cientista mecânico sempre guarda seus bons equipamentos e leva consigo mesmo. Como eu tenho 2 caudas muito felpudas, algumas coisas cabem nela, tipo uma chave de fenda e coisas assim. E uma cruz não é o que falta, ainda mais se for pra achar algum demônio na sua frente, né, Sonic Z? Glade Wu... Desculpa se eu falei o seu nome errado, pelo amor de Deus, eu sou péssima. Enfim, Glade Wu perguntou o seguinte. Tails, a máquina de sorvete voltou a funcionar? Voltou sim. Por quê? Que algum sorvete não tem problema. Se não me engano, o Vic também fez uma outra perguntinha. Ele perguntou o seguinte. Tails, como é tendo que viajar para várias dimensões, até mesmo achando a sua versão clássica? Nossa, sinceramente, ter visto Tails clássico, sabe, a minha versão mais antiga, me trouxe tantas boas memórias. Quando eu conheci o Sonic, quando a minha aventura começou, foi incrível. Neil Poenix, desculpa se eu errei teu nome, pelo amor de Deus, me desculpa, perguntou o seguinte. Tails, como é ser VTuber? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês não podem me responder. Desculpa, me esqueci. Bom, sinceramente é bem legal. É como se fosse literalmente meu próprio canal de YouTube. Meio que ele quis dizer como se fosse um cantinho dele, próprio dele, não exatamente da SEGA. O Shindo também fez uma outra pergunta. Ele perguntou o seguinte. Tails, como se sente sendo um dos favoritos do ADM? É sério? Nossa, eu fico muito grato, na verdade. Muito obrigado. Parece que o Ossaldito Coelho Sortudo fez uma outra pergunta. Ele perguntou o seguinte. Tails, o que você acha do Sonic? Nossa, ele é como um irmão pra mim, é meu melhor amigo. Sabe, ele é incrível. Eu realmente me sinto muito sortudo em ter alguém como ele na minha vida. Alguém peculiar chamado João R7R7 fez umas 2 perguntas meio sus. A primeira pergunta foi, Tails, por que você tem 2 caudas? E a segunda foi, por que você é homem e não uma mulher? Olha, sobre eu ter 2 caudas, não é à toa que eu sofri tanto bullying no passado por causa disso. Mas sabe, eu acho que é por causa da minha raça, que é uma Kitsune. E dizem que Kitsune podem ter mais de uma cauda. Dizem. Não é exatamente verdade. E sobre eu ter nascido homem, não uma mulher, é uma questão bem filosófica, eu confesso. Que até eu às vezes penso, tipo, por que eu nasci assim, sabe? Eu sei que alguns de vocês me acham meio afeminado, mas é que eu sou um garoto tímido e eu sou um filhote de raposa, então... É uma coisa bem complexa de se responder, sabe? Acho que até eu vou pensar melhor depois, sabe? Tipo, me questionar sobre a vida. Snowbox perguntou o seguinte. Tails, você conhece a raposa de 9 caudas? Olha, meio que sim. Até porque tem uma versão minha de outro universo que tem 9 caudas. Então, literalmente em referência também
bem se é que você me entende. E olha, o João R7R7 fez uma outra pergunta, hein? Deus, você tem 3 caudas? Olha, eu tenho 2 caudas. Agora, se a terceira cauda for outra coisa, eu tenho. Olha, essa última pergunta foi meio quente, eu confesso. Mas assim, vocês gostaram de eu responder as perguntas de vocês? Caso gostaram e querem uma parte 2 desse vídeo, comentem aí. Até algum dia!